Companheiros, bem-vindos ao canal. Mais uma vez com o apoio da Banggood, trago-vos uma máquina que estou a ficar encantado. Angwatt CS1 Pro. Ora, e vamos lá testar aqui a bichinha, o power dela a subir. Portanto, ela está limitada de fábrica e limitada de fábrica ela vem com 500 watts, embora eles falem em 1500 de pico. A cumprir aqui as regras dos 25 km/h, portanto ela deve levar aqui uns 25 Nm de torque, portanto não é um poço de força a subir, vai aqui a subir tranquilamente, mas de facto não é nenhum poço de força. E já vamos ver como é que ela sobe de outra maneira, só por curiosidade. Agora vou dar aqui a voltinha e vamos ver a estabilidade dela a descer. Eu não vou acelerar, 25, 26, deixa lá ver. Ah não, isto não passa dos 25 aqui no display, ok? Portanto não sei a que velocidade é que vamos a descer, mas vamos bem largados e ela vai extremamente estável, extremamente estável. E vamos lá experimentá-la de outra maneira, subir de outra maneira. Este controlador, que era de 29 amperes, passou a 45 amperes, portanto estão a ver a estilha disto a subir, ok? Claro que isto é naquela situação que vocês não devem andar, portanto sobe muito bem, mas não é para fazerem, ok companheiros? Foi só para testar. E para que não fique dúvidas nesta história dos 45 amperes do controlador, isto tem a ver com esta nova versão. Ou seja, a versão anterior tinha 29 amperes o controlador. Este é de 45 amperes. Portanto, ao ter mais amperagem, claro que a estilha é outra, o torque é outro, a potência é outra. E vamos aos modos de condução, sendo que só tem um, que é o S de Sport. Isto tem aqui um D, que é de parque. Vem acender aqui no display e tem aqui o botão, mas quando estão em D, a máquina não anda, é mesmo o D é de parque. O S tem 5 velocidades, sendo que eu vou na 1, acelero isto ao máximo, 25 km/h. Vou passar já para a 5, que é para não perdermos muito tempo. Eu vou acelerar, ora 22, 25 km/h. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 5, 25 km/h com a máquina limitada, claro. E é para andar assim. Ora, vamos lá fazer aqui uma paragem para eu vos mostrar uma coisa, curtir aqui que nem um maluco. Que espetáculo, está um mar incrível. Quero-vos mostrar estes pneus de off-road, 11 polegadas e 6 polegadas e meia de largura, portanto bastante grossinhos, são tubeless. Vocês quando fazem encomenda desta trotti escolhem ou os de estrada ou os de off-road. Tem lá 2 botões para selecionarem, ou selecionam off-road ou estrada, está feito. Ela quando vier vem com os pneus que vocês escolheram. E agora muito rapidamente, unboxing e montagem. Até já, que é um instante. E aqui está ela, companheiros, Angwatt CS1 Pro. E não se esqueçam, como já é habitual, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Eu disse logo que ia ser rápido e não vos minto, só por causa disso está aí em baixo, thumbs up, like, ok? Siga para teste de travagem. E vamos primeiro aqui ao travão de trás, que é deste lado. Brutal, que travagem espetacular. O travão de trás é hidráulico, de Iceland, disco de 140 mm. E agora vamos ao travão da frente, que é deste lado, vou doseá-lo um bocado. Pá, brutal, não, brutal. O da frente é travão mecânico, ok? Portanto, temos um travão hidráulico atrás e um mecânico à frente, mas trava mesmo muito bem. Claro que o hidráulico é muito mais progressivo. Fixe!
E agora vamos aos dois ao mesmo tempo. Pá, isto é imediato. E ainda por cima tem ajuda de travagem eletrónica, portanto travagem regenerativa. Muito fixe. Pá, esta jogada aqui entre travão mecânico e travão hidráulico, olha que ao princípio estava cético, mas convenceu-me. Siga. Ora, vamos lá testar aqui a suspensão num bocadinho de terra, depois no off-road testa-se melhor. Epá, brutal, brutal, brutal mesmo. Muito fixe. Portanto, isto é mola helicoidal ajustável tanto atrás como à frente e braço oscilante tanto atrás como à frente. Olha para isto. Muito fixe mesmo. Antes que me esqueça, esta trote pesa 31 kg e aguenta cargas até aos 120 kg. E agora, muito rapidamente, teste de iluminação. Até me vou sentar aqui na pedra, que eu também quero ver. Vamos a um rápido teste de iluminação, mas primeiro vou-vos mostrar aqui o display. Um display lindíssimo, como a Anguat já nos habituou. Portanto, temos aqui a carga da bateria em volts, temos a carga da bateria em tracinhos. Este é o modo de andamento, que é o S, é o que dá para andar. Se eu carregar aqui de lado o D, eu posso dar ao gatilho e não se passa absolutamente nada. Carregando novamente, fica ativo para andar. Aqui é a velocidade que iremos, está a zeros porque estamos parados, o sinal que as luzes estão acesas, carrego novamente, apaga a luz, carrego novamente, acendeu. Aqui é a velocidade engrenada, ora, 4, 5 e posso ir até ao 1, ok? Aqui está a trip. Se eu carregar aqui no botão do Power, um leve toque passa ao odómetro, carrego novamente e temos a trip. Falta dizer que aqui no comando ainda temos os piscas, que acendem um sinal luminoso aqui e aqui, portanto para um lado e para o outro, e a buzina. E vamos lá isto antes que se faça dia. Siga! O farol é muito, mas muito fixe, ilumina muito bem. O farolim tem uma excelente presença e sinalização de travagem. Os piscas é que é uma pena só se ver atrás. Quem está de frente não vê nada. Ora, está mais que visto. Vamos lá aqui à conclusão final, para eu vos dizer o que é que acho. Conclusão final da iluminação, claro está. O farol muito, mas muito fixe. Boa iluminação, tem uma jarda impecável. O farolim, pá, tem de facto uma excelente presença. Temos aqui 3 elementos e se eu travo tem ali sinalização de travagem. Pena é que a sinalização de travagem seja só aqui neste central e não seja nestes todos, e à frente também. Agora habituei-me às Anguat à frente também avisarem, não é? Em relação aos piscas, portanto temos o pisca só integrado aqui para um lado e para o outro. Pá, gostava de os ver como noutros modelos da Anguat aqui em baixo, tanto atrás como à frente, porque as pessoas à frente não veem. E sendo assim, falta só a nota final, que será no final, nas conclusões finais, ok? Portanto, siga novamente para a estrada, que já está a ficar de dia. E vamos já para a estrada, mas primeiro quero-vos dizer que temos aqui uma bateria de 52 volts, 22,5 amperes-hora. Para carregares a bateria é aqui e demora mais ou menos 10 horas. A marca estima que a autonomia desta bicha é entre os 50 e os 60 km. Mas nós o que queremos saber é a autonomia real. Ora, eu comecei aqui com o odómetro a zeros, 0 km, e ela estava com 58,8 volts. Neste momento já fiz 18 km e ela está com 52,3 volts. E vamos ver até onde é que ela vai. Siga! Como vocês já sabem, Anguat é sinónimo de Banggood, portanto encomendem a vossa Anguat na Banggood, porque Banggood é de confiança. Vamos agora às medidas do deck, ok, companheiros? É um instantinho, vamos lá ver as medidas da bicha. Ora, comprimento daqui até aqui 55, até ao final 70 cm. De largura, 18 cm e meio. O sítio onde pousam os pés, 25 cm, e a distância até ao solo, 16 cm. Largura do guiador, 69 cm. Eu não sei que raio de fetiche é que a Anguat tem com 69, porque vários modelos a gente vai a medir 69, 69, 69. Enfim, muito rapidamente vou-vos mostrar como é que se dobra a trote e puxam aqui. Já está, gancho feito. Para porem no sítio, tiram o gancho, já está
feito. Aproveito para dar um feedback à marca em relação a este gancho. Epá, isto não tem jeito absolutamente nenhum, porque vai sempre a bater. Eu tenho que meter sempre aqui um elástico ou um arame para prender, porque senão vai sempre pec, 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 pec. E está dado o recado, siga. Ora, vamos lá testar esta bichinha aqui no off-road. Brutal, ela vai deslimitada agora. Ok, companheiros? Só para experimentar aqui no off-road, sem perigo absolutamente nenhum para ninguém. Olha para isto a andar. Pá, isto anda para caraças, meu. Isto deslimitado é mesmo grande andamento. E estes pneus agarram bem. São larguinhos. Pá, mesmo muito, mas muito fixe, mano. Tenho que ir aqui com atenção, que já de outra vez me ia esbardalhando aqui. Olha que bom. Impecável, impecável. Já agora tenho curiosidade de ver como é que ela sobe. Como é que ela sobe este terreno terrível, cheio de raízes das árvores e buracos. Bora lá ver isto. Olha para o power disto. Pá, isto de facto, este controlador com 45 amperes, isto manda uma jarda. O torque disto é incrível, meu. Já leva a câmara da frente toda amarada, toda caída para baixo, e esta máquina continua a subir o terreno das e-bikes. Espetáculo! Bora lá! Pá, já subiu, está cá em cima. Está cá em cima. E já agora vamos descer esta descida técnica. Isto é muita rocha, vocês não se apercebem pela imagem. Isto são action cams e o drone dá-vos um fogo muito largo. Mas isto é muito, mas muito difícil mesmo. Eu corro aqui o risco um bocado de dar spoiler antes das considerações finais. Mas digo-vos uma coisa, companheiros. Eu acho que vou ficar com esta máquina para mim. Muito sinceramente. Muito sinceramente. Pá, isto tem uma agilidade de condução que não vos passa para a cabeça. E vamos à descida. Já cá estamos em baixo. Ora, e vamos dar como terminado o teste de autonomia real, sendo que ela ainda tem bateria. Recordo que eu saí com 0 km no odómetro e com carga completa, 58,8 volts de bateria. Ora, e neste momento 27 km feitos e estou com 50,4 volts de bateria, como estão a ver na tabela, portanto isto corresponde a ter mais ou menos ainda 40% de bateria. Recordo que eu ainda só lhe dei uma carga e dizem os especialistas que as baterias só ficam com as células completamente estabilizadas para aí à quarta carga completa. Acho que o valor avançado pela marca entre os 50 e os 60 km não anda nada longe da realidade. Recordo que isto foi um teste extremo, ok, companheiros? Na situação do dia-a-dia, 50 faz de certeza. E sendo assim, vamos às considerações finais e começo primeiro pelo desempenho desta bateria. Não me resta outra hipótese. 0 a 5, 5. Em relação a este motor, excelente desempenho, embora quando está limitado a 25 km/h, falta-lhe ali um bocadinho de torque. Está-se bem, mas falta-lhe um bocadinho de torque. Só por causa disso, 4,5. Estes pneus são um espetáculo e levam um 5. Recorde, quem quiser esta máquina com pneus de estrada no ato da compra, é só clicar. A travagem é excelente, excelente mesmo. Este sistema de estar com travão hidráulico e travão mecânico não me convenceu inicialmente, mas depois no andamento percebi top, mas dou-lhe 4,5 só porque não são os dois hidráulicos. Esta suspensão é muito, mas muito fixe, não lhe posso dar mais de 4,5 porque já tive melhores, como é óbvio. Em relação à iluminação, já ficou tudo dito no teste de iluminação, só me falta a nota 4. E agora a relação qualidade-preço. Companheiros, esta máquina que está aqui vai ficar para mim. Pois é, portanto já estão a ver qual é a nota que eu lhe vou dar, não é? 5. E resta-me agradecer mais uma vez à Banggood. Muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, já sabem que aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço! Está feito!